bacana. A apresentadora, por exemplo, a Adriana Galisteu, numa entrevista divertida que ela fez pro UOL, fez com que esse assunto, mais uma vez, voltasse ao noticiário. Antes da gente começar o bate-papo com a Paula Napolitano, a gente tem o áudio aqui da Galisteu pra vocês verem que eu não tô mentindo. Dominatrix ou submissa na cama? Tem dias que eu faço a dominatrix, tem dias que eu faço a submissa, tem dias que eu faço a louca, tem dias que eu faço a egípcia. Gente, eu faço de tudo. Egípcia? Já broxaram com você? Festival de broxantina, gente. Opa, eu sou tipo campeã nesse quesito. Broxantina, meu! Galisteu, essa fera! Paula Napolitano, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia. Há um festival de broxantina no Brasil? Tem. Não tô me referindo à política. Não, mas tem. A questão da disfunção erétil é bastante comum, na verdade. De broxar, de qualquer homem broxar em qualquer situação, isso normal, vai acontecer com qualquer um e faz parte. Mas a gente tem os casos em que a pessoa realmente tem uma dificuldade e isso acontece com muita frequência ou em todas as relações, que aí a gente diria que é uma disfunção erétil, né? Vamos começar com as principais razões que levam o homem a broxar na hora H. O que pode acontecer ali? Estresse, todas essas coisas que são mais comuns e que levam o homem a não ter aquela performance desejada. Exato. E você sabe que a Organização Mundial de Saúde disse que um dado brasileiro seria que em torno de 30% dos brasileiros têm disfunção erétil. 15 milhões de brasileiros têm disfunção erétil, né? E tem disfunção erétil, quer dizer, não foi uma vez ou duas que aconteceram. Isso está atrapalhando a vida da pessoa, né? Então tem todas essas causas que a gente já conhece, questão de estresse, tá muito ansioso. Antes de usar, Paula, desculpe, te interrompo porque aí você já explica tudo. Antes de existir a palavra estresse, que é recente, se atribuía a quê? Antes... Fala que cansaço. Mas antes pode ser um estresse momentâneo, no caso da Galisteu, tipo um mulherão desse, tal, né, que é um sex symbol, o cara vai lá encarar o monumento, às vezes causa um estresse no momento, exato, ali e brocha, pode acontecer. Mas é paralisia, né? Aí entra aquela... É um tipo de estresse, né? É a ansiedade do desempenho, de não funcionar, falha na hora H, né, a ideia. Agora, muito do que está relacionado a essa questão de falhar, está relacionado a uma construção nossa de que o homem tem que ser máquina e de que ele precisa funcionar o tempo todo com qualquer pessoa, independente de qualquer coisa. E isso não funciona exatamente dessa maneira. Assim como a gente já falou várias vezes aqui da repressão da mulher, que ela é criada o homem é criado numa supervalorização e um super estímulo da sexualidade. E muito do que acontece quando o homem brocha é justamente essa questão, ultrapassou o limite dele. Muitas vezes o homem vai pra cama com mulheres ou com outros homens no sentido de eu preciso ir, mas não tô de verdade com tesão, não tava muito afim, preferia estar em outro lugar. Essa pessoa não me necessita, mas eu preciso estar lá. E aí quando você passa esse seu limite, quando você está desrespeitando o seu corpo, normalmente vem a questão da falha da ereção. Você não tá afim, você não tá com desejo. E aí você sente a pressão, você não consegue, e aí você se culpa, você fica mal, normalmente vai embora da situação e aquilo já fica na tua cabeça. Se acontecer de novo? E esse medo de acontecer de novo faz com que normalmente na próxima vez aconteça de novo. Aí você fica com medo mais uma vez, você fala, vou tomar um remedinho. Vou tomar um negocinho ali pra... E aí você começa a criar um vício psicológico do remédio. De você achar que se não funcionar... E em outros casos, inclusive, nem o remédio funciona, né? Então eu tenho vários pacientes no consultório que entram nessa questão. E a gente associa muito a disfunção erétil ligada a 40 anos pra cima. E o que a gente tá vendo no consultório é cada vez homens de 20 a 30 anos procurando consultório com disfunção erétil. Ô Paulinha, qual o número que você falou aí de pessoas que sofrem no Brasil? 15 milhões de brasileiros. E essa deve ser a maior subnotificação do mundo, né? De todos os assuntos. Exatamente. As pessoas não falam sobre isso. Assim Nas como... pesquisas sexuais, o resultado é outro, né? Exatamente. Agora, Paulinha, por semana, 4. Você não viu o Edgar aqui mentindo pra caramba? Tá vendo? Como que mentira. que a gente reage diante disso? Qual é a melhor maneira pra gente, mulher, reagir diante disso? Nunca fale a frase, tudo bem, isso acontece. Ok, essa então tá excluída. Qual a próxima? O que faz? Finge demência? Ai, vou pegar Dá um apoio, dá um apoio. Licença. Não é de tudo bem. Finge demência. Fingir demência. Vamos lá. Nossa, vou assistir Narcos, terceira temporada. Vamos. Ou dar um apoio pra tentar resgatar. Mas é nesse sentido. Quanto mais leve for a questão, melhor. Você não fica assim, tipo...
Não, mas dá um apoio e fica na insistência, aí parece pior, né? Ou a mulher já ir pra assim, não, já vai fazer um sexo oral, já vai masturbar, como assim? Como assim? Isso aqui tá baixo, não pode tá baixo. Só é mais pressão pra esse homem. Né? Então, o ideal é que você dê uma brincada normal e tal, continua beijando, continua curtindo. Não é fácil, hein? Vamos falar a verdade. Deixa ele falar, isso nunca me aconteceu, porque aí não tem resgate. Só tem uma saída que funciona bem, Augusto. Se olhar pra mulher nos olhos dela e falar assim, eu amo outra. Mas aí pros homens, aí uma dica é assim, não fuja da situação. Quanto mais, porque é isso que acontece, né? O homem fica arrasado e aí ele fala, então tá bom, e acabou, e vai embora, ou qualquer coisa do gênero, e aí o homem fica péssimo. E às vezes, muitas vezes, quando você tem essa brochada com uma mulher, é porque você tava com uma expectativa grande. E aí você queria, ter pacientes meus falam isso direto, eles falam assim, não, era uma pessoa que eu já tava prevendo alguma coisa que podia ser legal, uma mulher bonita, uma mulher... E aí você perdeu essa oportunidade, porque você foi embora, você deixou ela ali na mão. Então, aconteceu... Você pode até falar pra ela, pô, desculpa, eu tava ansioso, tava querendo muito esse momento e tal, e continua beijando, aproveita pra dar prazer pra outra pessoa, esquece um pouco ali o que aconteceu, vai lá dar prazer pra outra pessoa, porque às vezes também é sacanagem, você perdeu a sua ereção, mas a pessoa tem que ficar no vácuo também, então continua dando prazer pra pessoa, ou de repente vocês vão assistir um filme, vão assistir um seriadinho, tem vários pacientes meus que falam assim, não, e aí a gente dormiu, no dia seguinte acordei e rolou, por quê? Porque você tirou toda aquela expectativa, você relaxou, você curtiu de novo. Então curte de novo, ou dá prazer pra pessoa que tá do lado, espera um pouco, conversa, relaxa, que a chance de voltar é muito maior, situação, né? Explica que normalmente é um músculo em repouso a maior parte do tempo, né? Exato. O estado normal é esse, só pra relaxar. E essa situação também se dá, muitas vezes, sempre, né? 100% das vezes frustrante, né? Se você deixar se levar por essa dificuldade momentânea, porque as pessoas têm na cabeça que o sexo também é só penetração, né? Exatamente. Se você, tá vendo que a coisa não tá indo como desejado, existem outras maneiras. Exatamente. E dar prazer ao parceiro, é a tua função ali, não é? Exatamente. Naquele momento. Pra quem nunca viveu essa experiência, tá sabendo muito. Mas sabe o que acontece? Você tem que trabalhar. Você percebe nas entrelinhas? O cara já viveu isso aí. Você tem que trabalhar todas as possibilidades. Exatamente. É isso tem que eu estar preparado. Mas é isso mesmo. Você aproveitar o corpo como um todo. Principalmente as mulheres, para elas a penetração é uma parte, mas muitas vezes não é a parte mais importante. Então, se você tiver uma relação ali, que ambos tiveram prazer, que ambos às vezes tiveram orgasmo, não necessariamente com penetração, vocês podem sair de lá com uma sensação muito melhor. E inclusive o homem, não deu, não rolou a penetração, mas às vezes até ela rola depois. Você ficou tranquilo, ambos tiveram prazer e as coisas vão rolando. Mas a gente também precisa se conhecer, e essa é uma das dificuldades, né? Sim. A maioria dos homens que eu atendo no consultório, quando você vai fazendo várias perguntas de autoconhecimento em relação à sexualidade, ao desejo, o que excita, o que não excita, você percebe que eles não sabem absolutamente nada, né? Então, vai entendendo, por exemplo, que ir direto para um motel tem homem que não rola, que fica ansioso demais, cria essa expectativa. Então, vai para um bar, vai conversar, Então, você vai se conhecendo e sabendo quem você é e a forma como você lida, também vai administrando. Mas também beber sentido. Demais não é bom, não, né, Paulinha? Pode dar ruim, né? Pode dar ruim. O álcool, ele é um depressor do sistema nervoso central. Então, ele deprime e faz com que tudo trabalhe mais lentamente. Então, o álcool, no seu início, ele dá aquela questão de você ficar mais relaxado, mais tranquilo e tal. Mas passou de um limite ali, ele vai fazer exatamente o oposto. Tudo tem a dose certa, né? Não, eu ia perguntar exatamente da bebida alcoólica e de outra situação. Homem que assiste muito filme pornô. E aí vê aquela coisa maravilhosa e tal, pode ajudar também na brochada? Principalmente quando assiste desde muito cedo, e que daí tem aquela visão desse sexo irreal, dessa mulher que geme, que tem o corpo perfeito, e aí chega na hora H, não é aquele corpo, não é aquela gemessão toda, e aí ele fica frustrado, ou até da coisa de no filme pornô você assistir vários trechinhos muito rápido, e você não tem um contínuo de subida de desejo, de excitação, que na hora H é isso que precisa acontecer, né? E a própria coisa dos medicamentos, né? A gente precisa entender que o medicamento é para ser usado para quando se tem uma indicação médica e quando se tem uma disfunção sexual aí de fato. Muitos homens estão tomando sem uso com precisar. esse objetivo que não, o certo Exatamente.
frequente? Ele é frequente e tem causado justamente esse vício psicológico e muitas vezes não vai funcionar. Porque esses medicamentos todos para disfunção erétil, eles não são para manter, eles são para dar desejo. Eles são para uma vascularização maior. Então, muitos homens que estão indo para relação sem o desejo, que não estão afim daquela mulher ou qualquer coisa, não vai ter ereção. Né? Então é importante lembrar dessas questões. Capaz de morrer de infarto, mas não tem ereção, né? Ô Paula, você falou se você tiver lá com problemas na hora H, você dá um tempinho pra de repente conseguir voltar à carga, digamos assim. Mas fisiologicamente, você ressuscitar o falecido ali é algo difícil? Leva desmaiado, tempo? Né? Desmaiado? Não necessariamente, né? Fisiologicamente você pode recuperar rápido. Se você não teve uma ejaculação, por exemplo. Quando teve ejaculação demora mais. Mas você pode rápido. Mas se sua cabeça tá tensa, sua cabeça tá, eu não vou conseguir, não teve jeito, e agora, o que vai acontecer? Aí vai demorar. Mas um dos treinos que a gente faz com os homens que têm essa dificuldade é justamente eles aprenderem que eles têm controle sobre o pênis deles. Às vezes a sensação que dá é que o pênis tem vida própria, e pênis não tem vida própria, a gente tem controle sobre eles. E aí a gente ensina técnicas, até técnicas de masturbação, de perder a ereção, de voltar à ereção, e de você entender de fato o que te excita, como procurar uma excitação maior, e aí você conseguir recuperar mais rapidamente tudo isso que tem a ver com esse autoconhecimento. Isso aí, bro, leva leve, meu. Vai chegar lá, cara. Sossega, vá com calma, troca uma ideia. E aí, quanto mais ansioso for este homem, mais as chances de perder ereção. Vamos lá, diquinhas, vai rapidinhas então. Você falou só pra gente enumerar agora pra fechar o nosso papo, Paulinha. Vai, pra ajudar o sujeito lá. Então vamos lá. O casal, vai. Isso. Primeira coisa, não vá se você não está afim, ou se você não tem excitação, ou se você não tem tesão por essa pessoa. Não desrespeite seu corpo. Boa. Se você for, entenda que você precisa buscar essa excitação, que ela precisa subir. Então, explore o corpo como um todo. Seu e da parceria ali nesse sentido. Boa. Rolou alguma coisa? Não acaba a relação, não vai embora. Calma, relaxa. Continua desempenhando. Trata de uma maneira mais tranquila, continua beijando, continua explorando, dá prazer pra outra pessoa. Dá um tempinho, vem apresentar o Morning Show. Dá um tempinho. Nada, eu vim feliz hoje. Vim feliz e hoje é sexta, tem mais. Sexta-feira. Então dá aquele tempinho, relaxa, conversa com a pessoa também necessariamente, fala. Às vezes a mulher fica achando que o problema é dela, então você fala pra ela, nossa, queria muito isso, tava um pouco ansioso. Na verdade, pra essa mulher vai ser muito melhor do que ficar no vácuo, você não falar nada, falar que isso nunca aconteceu, porque a mulher normalmente vai tender a achar que ela é o problema, que ela que tá não sei o quê. Então, indo tratando dessas maneiras e trazendo essa leveza, essa questão de que isso não é um problema, que não somos robôs e que tudo pode acontecer, e esse aprendizado, a gente vai caminhando para uma coisa melhor, né? Essa Paula Napolitano, colaboradora aqui do Morning Show, terapeuta sexual, né? Falando sobre um assunto muito recorrente, né? Dentro das relações, importantíssimo, dando toques, né? Para as pessoas serem mais felizes e satisfeitas. Obrigado, Paulinha. Para saber mais... Quem quer saber mais, no canal do Facebook, diariamente, 1-2 postagens, vídeos, temas sobre sexualidade e diversidade, psicóloga Paula Napolitano ou Sexplicando. Obrigado, querida. Boa sexta-feira pra você. Obrigada, ótima sexta.